Agora, o senhor ao vivo com a gente no começo do ano. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Imagina, e um bom ano pra gente. Para nós todos. Para nós todos. Agora, doutor, o tal do check-up, ele realmente é necessário, né? O check-up é importante porque muitas das doenças circulatórias, como hipertensão, como dislipidemia, como diabetes também causa problemas circulatórios, as doenças muitas vezes elas se iniciam sem grandes sintomas. Existe uma proporção grande de pessoas que não sabem que têm a doença e que só descobrem depois de um período grande. Às vezes esse período vem com um infarto, com um AVC, só quando já com um problema renal. Aí lá na frente é aquele famoso vamos correr atrás do lucro, né? Porque a coisa já evoluiu demais. Então prevenir faz com que a gente ganhe anos e anos de vida. E falando em anos e anos de vida, quando deve começar essa prevenção, doutor? De uma maneira geral, a gente tem que tentar fazer com que os nossos hábitos de vida sejam saudáveis desde a infância. Mas não é. Não. E é engraçado, a gente está falando muito hoje em dia de produtos que a gente usa de maneira costumeira, como, por exemplo, os adoçantes. E a gente vai vendo ao longo da vida que eles causam problemas. Não é? Então, a gente vai evoluindo também como sociedade nesse quesito de cuidados. Então, a criança que não deve ficar tomando achocolatados, que deve comer bastante fruta, que deve evitar coisas como dormir muito tarde. Então, de criança a gente já vai começando a fazer essa evolução. Já. Porque quando a gente vai crescendo, a gente cresce com os hábitos e aí é mais difícil a gente tentar consertar. O adulto passou por um período muito grande da vida de desajustes e aí a coisa é feita de maneira mais difícil. Na verdade, o adulto, vamos falar a verdade, né? Ele toma um jeitinho na vida quando o pior acontece. Infelizmente é assim, né? Então, se a gente adotar esse hábito desde criança, a prevenção já começa ali. A prevenção já começa. Mas e se a gente é aquele adulto que teve, né, aquela infância que comeu de tudo, com quantos anos eu preciso falar, opa, agora é legal eu começar com o meu check-up? Bacana. Olha só, se a gente tiver familiares que têm já problemas circulatórios como o infarto ou como o AVC, como pais, como avós, tios paternos, tios maternos, a gente já tem que ficar mais atento a isso. Antenados. Mais antenados. Em geral, a gente começa a fazer check-up em torno dos 40 anos, porque é nesse período que começa a aparecer a hipertensão arterial, as dores, os descontroles de colesterol, algumas dores. As dores, as ites. Então, é nesse período. Se eu tenho um tio que infartou muito jovem, talvez eu não deva esperar até os 40 anos. Eu vou começar isso geralmente dos 30. Então... Mas eu ia perguntar, mas por que a pessoa tem tanto medo hoje de procurar um cardio, procurar um médico para fazer um check-up, doutor? Será que é o medo de talvez ter a mesma patologia que o parente? Não sei. Um dos problemas a gente só vai atrás de um problema quando algo está acontecendo. Então, se eu não sinto dor, se eu não sinto cansaço, para que eu vou medir minha pressão? Aí, quando eu meço, eu vejo que ela está lá em cima. Minha glicose está alta, meu colesterol está alto. Então, a gente acaba, até é cultural isso, a gente acaba subestimando os riscos e deixando sempre para um último momento. Tem questões, às vezes, de custo, tem, às vezes, a procura por um sistema de saúde que não é adequado, tem a capacidade da equipe de trabalho, então tudo isso junta e atrapalha, né? Agora, doutor, me corrija se eu estiver errado, porque aconteceu com a minha mãezinha. Ela estava tomando muita água, mas muita água mesmo, né? E aí, ela foi fazer uns exames, deu diabetes. Então, me falaram que quem toma muita água excessivamente tem esse grau aí que pode levar a diabetes. O que acontece é assim, provavelmente é muito comum isso, as pessoas não sabem que são diabéticas. Isso. E aí o nível de glicose vai subindo e as pessoas continuam comendo doce, comendo carboidratos, que são transformados em glicose no organismo. Para balancear esse excesso de glicose no organismo, nosso organismo ele lança mão de alguns mecanismos, que é beber muita água, fazer muito xixi. Isso. Tem gente que reclama que vai fazer xixi, depois fica aparecendo formiga. Isso é um sinal
de que a pessoa pode tá com tanta glicose... Que está saindo no xixi. Que está saindo na urina, que o organismo tenta eliminar. A quantidade é grande, não resolve completamente. Aí vai, bebe muita água, perde peso. Então, esses sinais são importantes. E aí, esses sinais são da diabetes. Da diabetes. Eu queria perguntar da hipertensão, se tem alguns sinais assim para a gente ficar antenado. A hipertensão é uma doença de alta prevalência, quer dizer, em torno de 40% da população tem. E a hipertensão, ela é a principal causa de AVC. 40% é bastante, né, 40% é bastante. O AVC mata no mundo 15 milhões de pessoas por ano. Olha. No Brasil, mais ou menos aí 150 mil, mais ou menos, de pessoas por ano morrem de AVC, em torno de 150, 200 morrem de infarto. O problema da hipertensão é que ela é muito prevalente e ela é assintomática. Então, assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô com um mal-estar, vai lá e mede a pressão tá alta, nem sempre é uma hipertensão arterial. Tá. Às vezes a pessoa tá com dor e a pressão sobe. Isso pode acontecer. E aí cabe a nós fazer essa diferenciação. Mas, infelizmente, a maioria é assintomático quando, de repente, vem um AVC ou um infarto. Vem aquele que é fulminante. Quando não é o fulminante, a gente, às vezes, vê pacientes que ficam debilitados, ficam com sequelas. Então, são de fato doenças muito importantes. Qual é mais importante? Não tem um grau de importância. Todas são importantes porque todas vão trazer problemas. E agora, doutor, você pode me chamar até ignorante, mas eu queria perguntar qual é a diferença do AVC para o infarto, porque eu sempre me confundo. Tá. Bacana, assim, o AVC é o que a gente conhece como derrame. Então, o AVC é quando eu tenho um vaso que leva sangue para a cabeça e esse vaso é fechado, entope. Uma parte do meu cérebro vai sofrer e aí a gente vai ter o AVC. E aí é legal a gente entender alguns sinais do AVC. Né? O AVC geralmente vem de maneira abrupta. Então, é uma pessoa, geralmente um paciente mais idoso, que de repente ele está conversando, para de conversar, perde a força de um braço, de uma perna do mesmo lado, entorta a boca, isso tem o nome, né? Entorta a boca, começa a ter dificuldade de falar, vai falar, a língua está toda enrolada. Se isso acontecer, essa pessoa deve imediatamente procurar um hospital, porque a gente tem aí algumas horas para poder reverter isso de maneira mais eficaz. Esse é o AVC. Tá. O infarto é a obstrução do vaso no coração. Essa obstrução do vaso no coração que vai causar uma lesão no vaso do coração. E como o coração é a bomba que manda sangue para o organismo todo, se o coração ficar fraco, todo o organismo fica fraco. Esse é o cenário, né? AVC, vaso da cabeça, que é o derrame, infarto, vasos do coração. Tem outros tipos de lesões, como vasos de abdômen, de perna, de rins. Mas, de fato, esses dois a gente precisa destacar mais. Mas aí, o que leva ao entupimento da veia da cabecinha e do coração é a mesma coisa? É uma coisa que a gente chama a gente chama popularmente de envelhecimento dos vasos, que é um processo de inflamação nesses vasos. Esses vasos inflamam, vão depositando gordura, vão depositando cálcio, o mesmo cálcio dos ossos vai depositando no vaso. E uma hora esse vaso fecha. Quando ele fecha, vem o infarto ou vem o derrame. Entendi. Tem pergunta aqui já chegando, doutor? Deixa eu pegar aqui, peraí. Kelly, oi, me chamo Elza, sou de Cianorte. Hoje, desde cedo, estou sentindo uma dorzinha que vai e volta embaixo das costelas e estômago. Estou com medo de infarto. Faz 5 meses que eu fiz todos os meus exames para fazer uma cirurgia de varizes. Estava tudo bem, tudo normal. E eu preciso saber se essa dor é sintoma de infarto. Pelo amor de Deus, Elza, calma aí. Vai dar tudo certo. Elza, a gente tem, de fato, assim, as dores torácicas, elas são de diversas causas. A gente pode ter dor nas costelas, a gente pode ter dor porque tem um refluxo, pode ter dor porque está com uma dor no ombro. Fez um movimento errado no dia anterior e agora o ombro está doendo, às vezes a dor parece que está no peito e tem as dores que são preocupantes e uma delas é a dor do infarto. Se ela fez exames há alguns meses atrás e estava tudo normal, é
possível que não seja, de fato, de origem cardíaca, mas não dá para garantir. A dor do peito, que é aquela dor que acontece nos esforços, que dói, aí alivia um pouquinho, dói de novo, se eu for esforçar, dói mais, ela vai tendo esse caráter intermitente, dói, melhora, dói, melhora. Essa tem que ficar atento. É verdade que o infarto dá dor nas costas, doutor? O infarto é muito legal, assim, porque o infarto, a lesão, a gente fala assim... Muito legal, doutor. Não é legal a pergunta, não é legal o infarto. Gente, o infarto não é legal. Mas a pergunta porque muita gente pergunta assim, o coração dói? E algumas pessoas falam, não, o coração não dói. Só por amor, né, doutor? Tomara que não. Acontece que, assim, esses receptores que a gente tem na pele, que a hora que a gente aperta dói, o coração não tem. Mas o coração também sofre de um processo de dor. Os nervos que irrigam, que inervam o coração, eles passam na mesma região dos nervos que irrigam a pele. Então, às vezes, uma dor pode vir para o braço, para as costas, para o pescoço, para o braço direito, não é tão comum, mas pode vir para o braço direito. E aí isso pode sim ser relacionado a um infarto. Mas, de novo, tem um monte de dores que podem fazer isso. Entendi. Então, sempre tem que avaliar. Agora, no caso da Elza ali, doutor, então ela fez todos os exames, né? O doutor está me falando de alguns sintomas. Sim. Na verdade, eu já quero até dar um gancho aqui para a pergunta da Michele de Campo Mourão. Tá. Porque ela perguntou o seguinte, queria perguntar para o doutor sobre a questão da morte súbita. Tá. Tem como identificar algum problema antes de acontecer ou não? E aí eu fiz essa junção porque, nesse caso, aí como ela fez todos os exames e não está com essas dores, então provavelmente não é um infarto. Mas e a morte súbita? Tá. Morte súbita, como o nome diz, é algo súbito. A morte súbita, ela tem até um nome estranho, que ela pode ser morte súbita revertida. Ai, Jesus. A pessoa tem uma parada cardíaca e pelo tratamento, pela reanimação, ela volta. Massagem, tudo lá. Ela volta. Isso é uma morte súbita revertida. A morte súbita não revertida é um evento geralmente agudo. Infelizmente, em alguns casos, é o primeiro evento de sintoma. Então, aquela pessoa que tem um pouco de dor e que não vai procurar ajuda e essa dor vai se alongando por algum período, de repente ela tem um infarto e tem um evento súbito com morte, essa pessoa talvez perdeu uma oportunidade de uma avaliação. Agora, tem algumas pessoas que têm o evento de maneira súbita. De uma maneira geral, assim, pessoas que fazem um check-up do coração e que têm um coração normal, têm uma possibilidade pequena de ter uma morte súbita. Uma pessoa que, por exemplo, teve Covid, por exemplo, e o Covid afetou o coração e ela desenvolve uma doença chamada miocardite, essas pessoas ficam mais suscetíveis a algumas arritmias que podem desencadear uma morte súbita. Olha. Mas a morte súbita, embora assuste, ela é pouco frequente. Ela acontece em situações mais delicadas. Então, a preocupação sempre existe, mas a prevenção que a gente faz de pressão, de colesterol, de diabetes, de não fumar, de alguma maneira também leva a prevenir uma morte súbita. E aí o check-up também, que é e aí o check-up que é interessante. Ferramenta bem importante. Sim. Agora, já que a gente está falando de saúde, azeite, doutor, é bom mesmo para a saúde? Azeite, os azeites bons, não aqueles falsificados, não né? aqueles que é mexido. Exatamente. Quando a gente pega algumas populações que abusam muito de azeite e de algumas castanhas, como a população da região próxima da Itália, a gente observa que Itália, Portugal, essas pessoas usam muito azeite na culinária. E, de fato, o azeite é uma gordura que a gente chama de gordura... o nome é meio técnico, mas é polissaturada. É uma gordura mais suscetível ao metabolismo do organismo. Ela é mais fácil para a gente Ela é mais fácil de digerir, sim. A gordura saturada, que é a gordura que está presente nas carnes vermelhas, que está presente em alguns alimentos como manteiga, e não que não pode comer manteiga. Até a manteiga, a gordura da manteiga não é tão ruim quanto se imagina.
Uma gordura ruim, gordura do óleo de coco. A gordura da banha de porco. Peraí, então a gente... Pera um pouquinho. Nós vamos falar sobre isso, porque já me falaram que o óleo de coco é bom e que a banha também é bom. Tá bom. Sim. Mas eu quero falar uma outra coisa pro doutor. Sabe uma coisa que não tá dando para digerir muito, doutor? O quê? Preço do azeite. Sim. Infelizmente, o preço do azeite tá empurrando a gente para os óleos. E, aliás... Eu sempre falo, é melhor um óleo de soja do que uma banha de porco. Não, pera, nós vamos falar sobre isso, doutor. Mas primeiro eu quero convidar você, a gente está falando do azeite, vocês viram que ele é bom. Mas, meu querido, tá tão caro desde o ano passado e o danado não para de subir. Olha só esse VTzinho que a gente separou para vocês. Esta consumidora até deu uma espiadinha na prateleira do azeite, mas desanimou logo que viu o preço. Tô deixando de comprar, porque tá muito alto. Tá caro mesmo e deve continuar assim pelos próximos meses, segundo o gerente do supermercado. Ele explica que a maior parte do azeite vendido no Brasil vem da Espanha. A Espanha é responsável por quase 50% de todo o azeite mundial, né? E ela teve uma perca de safra da ordem de 60%. Então isso impactou o mercado mundialmente. O jeito tem sido apelar para as misturas de azeite com óleo, bem mais em conta. Esses produtos ganharam mercado após a disparada do azeite de oliva. A venda do azeite a gente sente, né, de 20% a 30% no seu menor volume e automaticamente agrega para esses outros aqui. Olha, se para a gente em casa já tá difícil mexer com azeite com esse preço nas alturas, imagina para o Lucas, que é chefe e trabalha com isso. Lucas, como é que você tem feito aí? Qual o impacto, né, desse preço no teu trabalho? Olha, o aumento do valor impacta diretamente no valor do produto final, né? Do prato que vai para o cliente à mesa, no restaurante, no evento. A pessoa que quer economizar em casa, por exemplo, como é que ela faz ali no uso do azeite? Olha, uma dica que eu dou é usar outro tipo de óleo vegetal, como óleo de canola, óleo de milho ou óleo de algodão. São óleos de altíssima qualidade e que, para algumas coisas, dá para substituir o azeite. Vocês viram só? Então, aí a gente vai substituir o azeite. No meu caso, eu estava falando pro doutor aqui. Gente, eu cozinho na minha casa com banha de porco. Eu gosto, acho que fica um gostinho mais gostoso. Achava que era mais saudável, mas não é, doutor. Esses dois componentes, o óleo de coco e a banha de porco, eles são ricos em gorduras saturadas que fazem e tem, quando a gente fala de gordura, é importante saber assim que viver sem gordura aumenta a mortalidade. Então, viver sem gordura, a gente morre mais cedo. A gente tem uma chance maior de morrer. Por quê? Porque a gordura tem componentes ali que ajudam na construção celular, na produção de hormônios, na produção de vitaminas. Então, assim, a gordura é importante. Algumas gorduras são melhores e outras piores. Que é igual a gordura do abacate. A gordura do abacate estaria no grupo das gorduras melhores. Esse sim, esse seria um alimento rico em gordura, mas gordura de maneira saudável. Algumas gorduras ajudam a aumentar o colesterol bom, que é bom. E outras gorduras, como a banha de porco e o óleo de coco, ajudam a aumentar o colesterol ruim. Nossa, doutor. O que, de fato, não é bom. Então, além da questão caloria, sim, eu sei que isso é muito difundido, mas a realidade, quando se olha as recomendações de grandes sociedades, é de se evitar óleo de coco e banha de porco. Doutor, mas quando a gente fala assim, né? Porque a gente mesmo percebe que tem muito mitos e verdades nesse mundo de alimentação, né? E aí acho que daria um programa inteiro hoje, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, que tem alguém com problema de coração ou quer mesmo se prevenir, o que ela deve colocar no prato, assim, para ela realmente, tá fazendo bem, ou que ela deve eliminar do prato? Tira isso da sua vida. Ótima pergunta. A gente tem estatísticas que... E aí são estatísticas americanas que somente 2% da população americana come de maneira ótima. E a brasileira é muito parecida. Então, o bom é pouco e o ruim é a maioria das pessoas. De uma maneira geral, assim, a gente precisa reduzir açúcar. Vai usar adoçante? Não vai usar nada. Não usa nada? Não usa nada. O ideal é que não se use nada. Claro que quem gosta de açúcar, use na menor quantidade possível. Mas se for para escolher um açúcar? Se for para escolher um açúcar, talvez o açúcar menos processado. Talvez o mascavo.
o demeraro, que é um novo, ou o cristal, né? Agora, aquele branquinho fininho, aquele é o pior. Aquele é o mais... Mas o ideal é evitar. Tá. Evitar abuso de sal. A gente já tem sal nos alimentos, a gente já tempera a comida com sal. Então, aquele sal de adição do saleiro, aquele sal adicionado na salada, esse deve ser evitado. Se for usar sal, o ideal é que se use aqueles sais que a gente tem no mercado, que são chamados de sal light, sal com menos sódio, porque esses têm são menos danosos. E o sal é muito relacionado à hipertensão, como o açúcar ao diabetes. Gordura, evitar gorduras, principalmente gorduras de fontes animais. Ah, a gordura da picanha não pode? A gordura da picanha não pode. A gordura nem a da costela? Esse tipo de gordura que eu imagino que muita gente que está ouvindo está falando, mas o que eu vou comer agora, né? Esse tipo de gordura tem que ser evitado. É claro que dá para comer em um fim de semana, mas não fazer uso disso todo dia. Até o uso da carne vermelha todo dia, e ainda a gente está falando de uma carne cara. Verdade. Uma carne cara, ainda é cara e todo dia traz malefício para a saúde. É muita coisa. Óleos como azeite, castanha, frutas, verduras, legumes. Então, esse esboço bem geral seria o ideal. E junto com isso, fazer atividade física. Doutor, vou falar uma coisa para você. Nosso tempo já encerrou, mas eu tenho muita pergunta para fazer para o senhor. E eu tenho certeza que vocês aí de casa vão ter também. Mas nós vamos fazer aqueles quadros que o senhor gravou para a gente, só dessas diquinhas assim.